vamos lá. Ó, gente, é o seguinte. A notícia, evidentemente, que além do carnaval, a principal notícia do Brasil nos últimos dias e no final de semana é do litoral norte de São Paulo. Foi muito afetado por temporais lá, atingiram as chuvas, o temporal atingiu lá no sábado e no domingo áreas que ficaram bastante devastadas, os serviços de água, luz, telefonia estão comprometidos, a queda de postes, há também barreiras que cederam sobre rodovias, uma situação muito complexa por lá. E aí, o governo do estado de São Paulo informou que mais de 500 pessoas, entre servidores das forças de segurança, resgates do governo estadual, forças armadas, polícia federal, das prefeituras municipais lá de São Sebastião e também voluntários seguem empenhados aí em tentar resgatar pessoas, identificar vítimas. O desastre que atingiu lá o litoral no final de semana já está contabilizado nesta manhã, eles já estavam contabilizando aproximadamente 40 mortos, 40 pessoas que morreram por lá, né? O órgão lá da Defesa Estadual estima que muitas pessoas estavam em área de risco e pessoas estão desabrigadas, mais ou menos quase 800 pessoas é o número que se coloca nesta manhã. O nosso governador aqui do Paraná, o Ratinho Júnior, ele diz que solidariedade é o que importa. O presidente Lula falou que é a união que vai precisar para conseguir reconstruir toda aquela coisa. O governador Ratinho Júnior escreveu nas redes sociais o seguinte, abro aspas aqui: falei com o governador Tarcísio de Freitas para oferecer ajuda aos irmãos paulistas que sofrem com as fortes chuvas. O povo do Paraná é solidário e não vai virar as costas nesse momento de dificuldade. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Paraná estão à disposição para o auxílio imediato. O que eu quero trazer aqui nessa manhã é mais do que essa questão só das pessoas se colocarem à disposição da solidariedade, da ajuda. O Brasil foi solidário, por exemplo, com o terremoto lá na Turquia e na Síria. E agora aqui no estado de São Paulo, essa situação no litoral. Vamos lá. Essa história se repete. Em anos anteriores nós vimos o litoral carioca, lá em cidades da Serra, na região serrana do Rio. Agora no estado de São Paulo. Professor, além dessa questão, além da questão da solidariedade, que é informação, que é notícia, me parece que a natureza está cobrando a conta, e a conta é bastante alta. A conta sempre será alta, porque as pessoas terminam não sendo orientadas, o planejamento termina sendo deficiente. O próprio litoral do estado do Paraná mostra essa situação, não é aquela queda do morro na própria estrada do litoral, e depois isso se repetiu, né? Então, a situação do litoral São Paulo, a situação do Rio de Janeiro é bem dramática. Um detalhe aí, Paulo, que é interessante, que o presidente Lula esteve já na segunda-feira em São Sebastião, junto com o governador, o Tarcísio de Freitas, que é do Republicano, e ainda mais, junto com o Felipe Augusto, que é do PSDB. Então, para o governo atual, não há diferenças de qualquer tipo ideológicas, e temos um presidente que chega junto com os recursos para poder colaborar com essa população hoje, com essa situação muito trágica de mais de quase 2.000 e poucas pessoas sem ter onde ficar, sem ter onde hospedar-se por esses dias. É uma situação bem trágica, realmente. Luiz Neto? Interessante, né, Paulo? Em meio a essa tragédia sem precedentes aí para o estado de São Paulo, as lideranças se manifestando e também admirável a postura do governador do estado de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, extremamente preparado, extremamente à disposição, dialogando com todas as lideranças, ouvindo aí também os colegas governadores prestarem as suas ajudas também. E isso é muito importante aí para a resolutividade desse problema o quanto antes, né? E o governo federal fazendo o seu papel, que é o que a gente espera. Esse valor é um valor que vai fazer a diferença, mas vai ser necessário muito mais para recuperar aí, com certeza, tudo que foi perdido. E algo que não volta atrás, né? São as vidas que foram levadas através dessa tragédia, que as famílias possam ser confortadas. Ô, Ângelo Rigon, o Brasil está preparado para esse tipo de coisa? Todas as tragédias que a gente tem, todas as tragédias, sejam elas naturais ou igual a de Brumadinho, todas elas, a gente vê uma ineficiência na recuperação, a gente vê ineficiência na questão das
meu Deus, me fugiu a palavra aqui, das indenizações, as famílias, é uma série de coisas. Então, as pessoas vão ficar sem moradia quanto tempo, sabe? O Brasil está preparado para isso? Bem, aí são duas situações, né? Brumadinho era algo que não era terreno público, era privado. Mas na questão da Serra do Mar, dessa região que eu todo ano praticamente vou lá, a última vez que fui para Caraguá, eu fui para São Sebastião, eu fui para Ubatuba, ali são mais de 100 praias, coisa mais linda do mundo. Você vê que Deus existe mesmo, não tem como duvidar. E aí é a ação do homem, mas principalmente a falta de governo, porque isso se repete. Uma coisa que acontece de vez em quando, vá lá. Não, mas isso todo ano acontece. E a grande diferença, se a gente olhar pelo lado positivo, é que dessa vez houve uma união, coisa que não havia entre os poderes. A União, o Estado e o município. Eu fico imaginando, né? Você vê, o Bolsonaro deixou R$25 mil que não paga o que ele comeu durante 3 dias numa cidade do Ceará, Juazeiro do Norte, quando ele foi fazer lá a motociata visita. Deixou R$25 mil para resolver todos os problemas no orçamento desse ano, todos os problemas de desastres naturais. O que você faria com R$25 mil numa situação dessa? Então, é importante que haja essa mudança. Porque, infelizmente, a gente não teve essa mudança no tratamento da Covid. Nós tivemos um presidente que ele lutou contra a vacina e tal. Então, eu fico imaginando, se fosse, na época da Covid, se fosse tratado da mesma forma que está se tratando ontem, emocionante o depoimento do prefeito lá do PSDB de São Sebastião, agradecendo o governo federal, a união do governo federal com o governo estadual. Quer dizer, isso é uma coisa muito diferente do que aconteceu na vez passada. Aquele caso da Bahia, famoso, emblemático, 20 pessoas morrendo lá e o presidente Bolsonaro andando de jet ski em Santa Catarina. E falando assim, ele culpou as vítimas. Falou, não, eles construíram as casas lá porque não tem visão de futuro. Não é, porque são pobres, não tem onde morar. Então, esse é o papel, que eu comentei aqui ontem, Paulo. Esse é o papel do governo. Prioridade. O que é prioridade? É tirar as pessoas de lá, dar um lugar decente para elas morarem e reconstituir aquilo lá. Porque se você vê quem for lá, existem várias, então, você vê várias clareiras nas montanhas lá da Mata Atlântica por conta disso. Então, é uma coisa recorrente. E parece que isso, infelizmente, não chamava, pelo menos, a atenção dos políticos. Tomara que a coisa daqui para frente seja encarada de outra forma e que a vida volte a ser valorizada. Porque o que estava faltando nesse país é valorizar a vida. Agnaldo Vieira. Se é que pode ter alguma coisa boa nessa tragédia, eu acho que é a união dos entes políticos, né? Municípios, Estado e a Federação. Eu creio que em outro período, não muito longínquo, a questão partidária seria levada em consideração. Isso não está tendo, né? Ontem eu mencionei que o presidente Lula, o governador Tarcísio e os prefeitos das regiões afetadas estavam numa mesma mesa, falando a mesma língua, que é o bem comum daquelas pessoas, trazer um certo respaldo para essas pessoas. E isso que é importante, essa união, né? Esquecer as questões de eleições e partidos. Mas eu sempre vejo com preocupação essas construções, porque a probabilidade de dar algum problema de desastre natural é muito grande. Aquilo ali não foi feito para ter habitação, enfim, mas sempre começa como começa com um morador de rua, como começa com um camelô. Um se instala e aí a falta do poder público em fiscalizar, em atuar, acaba dando sequência. Aí tem 2, 3, assim começaram as favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Não foi aquela quantidade de moradores que foi ao mesmo tempo. Ali começou com um casebre, com 2, 3, 4, passou uma semana e nada, e depois fica mais fácil levar os serviços públicos até lá do que fazer uma outra localização para essas pessoas. Então, nesse momento, não é momento de crítica, mas esses locais não são
para moradias, porque a probabilidade de cair, de dar uma enchente é muito grande. Professor Twitch. Só vendo os dados que o Ângelo colocou agora, dos 20 e tantos mil reais, Ângelo, R$500 para cada uma das cidades brasileiras, justamente para a prevenção de desastres naturais, é a quantidade que deixou o governo Bolsonaro. R$500.